Na moral mesmo, viajar é bom demais. Tava em Gravatar, hoje é segunda. Eu voltei ontem de noite pra minha terra. Gravatar é uma cidade daqui de Pernambuco, boa pra caramba, fria. Parece Europa, parece que eu tô pisando na Europa. Morro de frio, peguei 17 graus lá. Pessoal do sul, ô Reba, uma prainha, velho. E eu morto de frio lá. Mas enfim, hoje estamos aqui para comentar um pouquinho de como foi essas primeiras semanas de aula. A minha ideia era fazer um vlog, porém eu não tenho mais paciência para gravar vlog. Eu vou até comecei a gravar desde o dia 4, não sei o que, eu fui editar, não consegui, fico com raiva. Então eu vou fazer um vídeo falado aqui mesmo, vocês já estão acostumados. Comecei minhas aulas no dia 4 de agosto e minhas aulas vão até só Deus nos acuda. Tô com 7 cadeiras esse semestre. Vocês viram no último vídeo aí, eu vou deixar aí no cardzinho a playlist que já vai abrir direto no vídeo das matérias do quinto período, eu ia falar sétimo período. Eu estou no quinto período de economia. Para quem não me conhece, me chamo Will Rafael, eu sou apresentador daqui do canal Um Mundo Ordinário. E hoje vamos falar sobre o que eu achei das matérias, o que eu estou aprendendo com essas matérias. Eu vou estar usando uma colinha aqui do portal da faculdade, tá certo? Porque senão eu me esqueço das coisas. Aí eu vou passar matéria por matéria. Primeiramente, eu tô gravando isso aqui no dia 19, ainda vou viajar. Tô gravando isso aqui no dia 19 de agosto. Eu vou viajar dia 21 e eu volto dia 23 de noite para cá, para minha cidade, mas já estamos aqui. E o planejamento da minha faculdade é bastante simples. Minha faculdade, sempre que começa as aulas, a gente tem horários variados. Tem 3 dias que são 2 aulas e 2 dias que é uma aula. Esses 2 dias que são uma aula é quinta e sexta, para dar mais a, interação naquela aula. Normalmente uma aula de economia mais ferrenha, no caso, dia de quinta-feira que só tem uma aula é microeconomia, e dia de sexta, normalmente a gente pega a matéria que a gente vai fazer um artigo, que já tem vídeo aqui no canal também falando sobre o meu artigo do semestre, os livros e tudo mais, vai estar aí no card. Porém, aconteceu outra coisa que a gente vai comentar já já, quando chegar nessa matéria daí, que é Sistema de Informação e de Sociedade. E, bom, dá para se dizer que começamos aí com o pé direito, com os dois pés na porta, porque pegamos 7 cadeiras esse semestre. E a previsão é no dia 1 de setembro, que é terça-feira, a gente ir, olhando aqui para o calendário acadêmico, começar a focar em uma matéria só, porque a gente sempre começa variado, mas quando chega em um determinado período, a gente foca em uma só matéria, faz todas as provas dessa matéria, entregou tudo, fechou nota, matéria show, bola para a próxima. E é basicamente isso que a gente faz. Então, no dia 1, a previsão é a gente começar a dar um foco maior para sistemas de informação e sociedade, com todas as aulas da semana visando a elas. Até mesmo porque, como que eu posso dizer, é a cadeira do... Pô, esqueci o nome agora, do artigo que a gente está desenvolvendo. E já já a gente comenta sobre esse artigo que deu merda. Já já a gente fala. E vamos lá. Eu, na terça-feira, no dia 4, tive 2 aulas, que foram as aulas de desenvolvimento econômico e história do pensamento econômico. O desenvolvimento econômico, que é o primeiro que eu vou comentar, a gente começou a ter aula sobre o crescimento econômico e a acumulação de capital. A gente terminou, a gente teve aí alguns encontros. A gente teve um encontro do dia 4, do dia 11 e o de ontem, dia 18, que foi sobre essa parte do desenvolvimento econômico, show? Que a gente deu aqui alguns conceitos sobre o crescimento econômico, alguns fatos sobre o crescimento econômico, a posição relativa de países na distribuição mundial, assim por se dizer, o PIB, a gente focou bastante no PIB per capita também, a gente teve 3 encontros para falar sobre isso, a diferença do bem-estar, que para um desenvolvimento econômico a coisa mais importante é o bem-estar, então a gente aprofundou bastante nisso e eu gostei bastante das aulas. Desenvolvimento econômico é algo que eu já estava esperando que eu ia gostar. Eu achei que ia ser mais um complemento junto com história de pensamento econômico, que ia ser mais de humanas. Mas tem até matemática. Não é aquela matemática de 7 cabeças, de cálculo 1, nem nada do tipo. É uma matemática para a gente pô, trotar, dá para se dizer. É boa a matemática. É muito boa mesmo. Gostei da matéria. O professor da matéria é o seguinte, eu vou precisar dar um Ctrl, um Alt Tab aqui. O professor de desenvolvimento econômico é um professor muito bom, ele é especialista em economia. Ah,
Não tem um escrito senso, que é mestrado e doutorado, é um lato senso, mas tem uma didática muito boa de aula. Você vê ele dando aula, ele tem uma paixão em dar aula sobre essa parte de desenvolvimento econômico. Nunca tinha trombado com ele em nenhuma outra aula EAD, nem nada do tipo. Foi o primeiro contato que eu tive com ele EAD de tudo. Eu achei muito bom, é adequado. Ser um especialista, ter uma pós-graduação a lato sensu para uma faculdade privada é o mínimo que se dá. Para as universidades federais, é só mestrado e doutorado escrito sensu. Faz bastante sentido isso, embora um mestre ou um doutor em economia para dar desenvolvimento econômico fosse uma escolha melhor se a gente tivesse opção, se a Estácio tivesse dinheiro ou coisa do tipo. Mas só de ser especialista já tá bom. E ser uma pessoa que sabe dar aula tá muito bom também. Eu não tenho nenhum preconceito com tem que ser doutor, não sei o que, para mim sabendo dar aula tá bom. Mas obviamente se fosse um doutor ou um mestre em economia seria muito melhor. Mas já sabendo dar aula, explicando tudo certinho, para mim tá ótimo. E ele é um professor muito da hora, muito gente boa também, só para informar. A segunda matéria que a gente teve foi a HPE, História do Pensamento Econômico. Essa, eu não sei o nível de graduação da professora, é uma professora. Ela não comentou, ninguém perguntou. Não faço a mínima ideia qual é. Pode ser, sei lá, de história, mestre de história, mestre de economia. Não sei, não faço a mínima ideia. A gente teve aulas aqui sobre economia clássica, a gente passou pelos pré-clássicos, passou para Adam Smith, os economistas clássicos da maneira geral, e a escola marxista também, que eu me irritei. No meu Instagram eu fiz um vídeo desabafando sobre a escola marxista, as aulas sobre a escola marxista, e também outras escolas que se dá, assim por se dizer, que me irritam. E eu comentei lá com vocês o motivo da minha crítica. E eu não tenho como comentar muito sobre a professora. A didática da professora é boa, muito boa, apesar que eu não gosto tanto, porque eu acho as aulas dela bem enviesadas, de tipo, apoia tal coisa, então tu vai falar bem disso, dos outros é meio ruim. Acho bem enviesado isso. Apesar que a gente, passando algum tipo de conhecimento, a gente tende a trazer esses enviesamentos, mas uma pessoa que passou por uma pós-graduação, que para estar dando aula em uma universidade precisa ter passado pelo menos por uma lato sensu, uma especialização, deveria já ter um controle maior, um domínio maior sobre isso. Eu, por exemplo, em 2023 eu fiz um vídeo aqui da história de vida de Karl Marx. Não é novidade para ninguém que eu concordo com Karl Marx, mas eu fui imparcial possível, e guinho de 2023 com 17 anos na cara. Eu fui imparcial, eu acho que foi 2023, mas eu fui imparcial em um nível absurdo. Thomas Malthus, que eu acho que é o único que eu acho muito doido as ideias dele, que eu comentei um pouquinho a mais, dando minha opinião a mais e tudo mais, mas eu tinha 17 anos. Hoje eu faria diferente o vídeo. Vou deixar inclusive o vídeo aí de Thomas Malthus e do Karl Marx aí para vocês. Eu fiz outro vídeo mostrando que eu concordo com alguns pontos do comunismo de Marx, assim por se dizer, aí no canal também. Vou deixar aí no cardzinho para vocês. Pronto, fechou os vídeos do card. A gente tem aí um cardzinho playlist daqui. A gente tem o vídeo do meu artigo. Aí a gente tem Karl Marx, Thomas Malthus e o vídeo do comunismo. Fechou. 5 vídeos do card, que só pode botar 5, tô ligado? E a gente teve isso aí em HPE. A outra matéria que a gente teve no outro dia, a gente passou um dia de cálculo, foi bem cansativo à noite. Na época eu estava estudando de noite, agora eu estou estudando de manhã. E a gente teve as aulas de cálculo 2 e estatística 2. As aulas de cálculo 2 eu estou gostando bastante. Eu teve uma inversão, eu comentei até com meu pai é engenheiro mecânico, para quem não sabe, ele bacharel em engenharia mecânica, engenheiro mecânico pelo CREA, ele é especialista em engenharia de segurança do trabalho, especialista em engenharia de caldeira, alguns caramba assim. E eles fizeram uma troca aqui na minha cadeira de cálculo 1 e cálculo 2. Em cálculo 1, a gente viu lá uma revisão geral, como se fosse cálculo zero, assim, matemática zero, e depois a gente entrou em derivadas e o início de integrais. E agora aqui em cálculo 2 a gente está vendo limites, que a gente não tinha visto, que eu não tinha visto em cálculo 1. A gente vai ter uma revisão rápida de derivadas e uma revisão de integrais e uma função integral. O que é função integral, não faço a mínima ideia. Vou aprender. Eu não vi, eu só vi a introdução. Em cálculo 1 eu vi a introdução de integrais só.
os conceitos, a propriedades, técnicas e tudo mais. Então, em cálculo 2 agora a gente vai ter um aprofundamento, assim por se dizer, em integrais, funções integrais e tudo mais. E a gente viu o limite agora. A gente teve todos os encontros, inclusive hoje, que eu estou gravando isso aqui na quarta-feira, o encontro de hoje foi envolvendo limites, a última aula de limites. E eu achei bem tranquilo. O professor é muito gente boa. Eu tive aula de estatística 1 com ele. Ele é especialista em engenharia civil. Ele é um velho muito bom, muito gente boa. Sabe dar uma aula, não sabe explicar. Apesar que tem coisas que ele explica que tipo, ele não quer ficar voltando no assunto e tudo mais. Outras coisas que eu acho que ele deveria dar uma atençãozinha a mais. Mas para mim já tá ótimo. Especialista em engenharia civil. Isso daí já dá um arcabouço na cabeça dele gigantesca. É professor muito gente boa mesmo. Em Estatística 2, eles colocaram um doutor em economia, que eu já tive aula com ele. Na verdade, não é que eu tive aula com ele, apareceu em algumas aulas, principalmente online, alguns vídeos que os professores, quando eu estudava presencial, botavam na tela para a gente assistir. Foi esse professor que é doutor em economia, deu para a gente estatística. Isso daqui foi uma sacada de mestre. Estatística, daqui para o quinto período para frente, vai ser uma das matérias fundamentais para tanto econometria 1 e econometria 2. Eles tiveram a sacada genial de botar um doutor em economia que vai mostrar a estatística aplicada à economia para a gente. E não, por exemplo, um especialista em engenharia civil, como professor de cálculo 2. Acho que por isso que fizeram até essa inversão, assim por se dizer. A matéria está muito boa, eu estou ficando doido com estatística, porque eu tenho cálculo 2 e depois estatística. Minha mente já está borbulhando de cálculo para ir para estatística. Você não entende nada, variáveis aleatórias múltiplas e tudo mais. Hoje, inclusive, eu tive uma aula de amostras aleatórias. Foi amostras aleatórias? Não, foi a aula de amostras aleatórias, não. Acho que foi essa daqui ainda. Eu não lembro a aula que eu tive hoje, porque eu estou vendo aqui no planejamento do professor. Foi esperança matemática, a covariância e correlação, propriedade de covariância, são coisas tranquilas, mas você saindo de cálculo 2, você tá doido. Você está doido, eu fiquei doido, assim por se dizer. E o notebook aqui vai descarregar, bicho. Eu passo 40 minutos gravando outro vídeo, preciso ser mais rápido aqui. Ou, na real, o que dá pra fazer aqui? Será que se eu conectar isso aqui vai carregar o notebook? Eu acho que não. Mas vamos tentar, né? E não vai, não vai, não vai, não vai. Vai o racha, não vai. Deixa, fica assim mesmo. Outra matéria que eu tive, vamos ser mais rápido aqui, foi análise microeconômica, que basicamente é microeconomia 2, assim por se dizer. Análise microeconômica barra microeconometria 2, que tá uma matéria muito boa. O meu professor dessa matéria, se eu não me engano, é doutor em economia. Deixa eu confirmar aqui na minha anotação. É doutor em economia também. É uma matéria central, explica a microeconomia muito bom. Não tenho nenhuma reclamação sobre isso. É minha matéria favorita. A gente está fazendo mais cálculo do que em micro 1. Eu estava esperando isso. E é muito fácil. Para mim, microeconomia é o tiro de letra. A gente teve também sistema de informação e sociedade, vou passar aqui mais rápido, que é um pé no saco. Eu tive a primeira aula um pé no saco, porque você ficar apresentando temas que eu já conheço, que eu tive empresa disso, e eu já conhecia CRM e tudo mais, sistema de informação, eu queria ver outro tipo de sistema de informação, pé no saco. Segunda aula que eu tive dele, botar a gente para ver um vídeo sobre problemas de empresa, de como se resolver. E a terceira ficou da hora, porque misturou três professores nessa aula, explicando sobre a origem do povo brasileiro, a cultura negro e indígena brasileira. Foi muito massa. Inclusive, botou o meu melhor professor que eu tive na faculdade, que foi um professor que eu tive de uma matéria de história, que eu esqueci até o nome, foi História Econômica Contemporânea, alguma coisa assim. Que o cara é doutor em história, o cara é genial. O professor em si de sistemas de informação é um mestre em administração, que vai continuar com a gente nas outras matérias, nos outros capítulos, assim, que é meio ambiente e sociedade, fundamentos históricos dos direitos humanos, e se eu não me engano ainda falta algumas aulas para concluir esse daqui. Ou será que já concluiu tudo?
Ainda vai dar miscigenação, vai dar relações étnicos raciais em si sobre o povo brasileiro. Ou seja, tem muita coisa de sistema de informação ainda e é a matéria do meu artigo. Vou fazer o seguinte, para comentar sobre o que aconteceu com o artigo, porque o computador está em 13%, eu vou fazer outro vídeo. Aí eu comento o que aconteceu com o artigo semana que vem, beleza? Ou talvez essa semana ainda em um vídeo extra. E a última matéria que eu tive foi análise de investimento, que é dado por um mestre em administração também, não é investimento de bolsa de valores nem nada do tipo. Talvez chegue nessa parte, mas são investimentos em si sobre empresas, como fazer a ATI, que a gente aprendeu lá em gestão financeira, barra matemática financeira, sobre a SPE também, os propósitos da SPE, o que é o SPE, tá ligado? Então a gente aprendeu bastante isso, as PPP também, que é parceria público-privados, assim por se dizer, a gente aprendeu isso, as finanças corporativas, de maneira geral, a gente aprendeu isso, e basicamente essas são as cadeiras. Gostei bastante de análise de investimento, apesar de poucas aulas e poucos encontros que vamos ter, mas é uma matéria muito boa, muito gostosa de ter, o professor é massa também, tirando o sistema de informação, que é uma matéria bosta, ruim pra caramba, gostei do restante. Esse foi o vídeo de hoje, clica no vídeo aí do lado, tem que correr pra botar o carregador, tamo junto galera, falou, fui, e tchau, tamo junto!